Será que você poderia abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7? E será que você poderia compartilhar a sua Bíblia com a pessoa que está aí pertinho de você e abençoar o seu irmão, a sua irmã? Lucas 7, de 11 a 17, nós vamos ler essa passagem. Meditando neste tema, esperança para os aflitos. Evangelho escrito por Lucas, no capítulo 7, versos 11 a 17. Ali encontramos essa história. A Bíblia diz que pouco depois seguiu Jesus viagem para uma cidade chamada Naim, e iam com ele seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife. E quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus o entregou à sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Amém. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Esperança para os aflitos. Por que queremos refletir neste tema, amados irmãos? Porque há muitas pessoas que estão aflitas. Verdadeiras multidões de angustiados, preocupados, tristes, desesperados. E do que um aflito necessita? Necessita de esperança. O ser humano pode viver 40 dias sem alimento, 4 dias sem água, 4 minutos sem ar, mas ele não pode viver nenhum segundo sem esperança. Há boas novas da parte de Deus. Existe esperança para os aflitos. E se você em algum momento duvida dessa verdade, veja o texto. Olhe a história. A Bíblia diz que o Senhor Jesus chegou a uma cidadezinha, na verdade uma vila, uma pequenina vila incrustada nas montanhas da Galileia, cujo nome era Naim. Jesus ia acompanhado dos seus discípulos e de uma grande multidão, lemos isso no versículo 11. Uma multidão alegre, festiva, que se alegrava com as obras poderosas realizadas por Jesus Cristo. Se você voltar ao comecinho do capítulo 7, vai verificar que Jesus tinha feito um milagre. Ele havia curado o servo de um centurião romano. Então aquela multidão vinha contemplando as obras poderosas de Deus, curas, milagres. Aquela multidão vinha festiva, vinha celebrando, vinha comemorando, mas ao se aproximar da porta da cidade vinha outra multidão. Uma multidão triste, com as suas cabeças baixas, os seus semblantes voltados para o chão, os seus corações partidos, porque havia ali uma morte. Estava sendo conduzido para o cemitério o filho único de uma viúva que havia morrido. Os judeus tinham cerimônias muito rígidas quanto à purificação cerimonial, por isso um morto não podia ser sepultado dentro da cidade. Mortos e vivos não podiam
compartilhar o mesmo espaço. Se um vivo encostasse num morto, ficaria impuro, não poderia entrar no templo, precisaria passar por muitas cerimônias, e por esta razão aquele cortejo saía da cidade em direção ao cemitério, e as duas multidões se encontraram. E é interessante que tanto no versículo 11 quanto no versículo 12 encontramos esta expressão: uma grande multidão. Uma grande multidão festiva, celebrando, no versículo 11. Uma grande multidão vencida, aflita, no versículo 12. E essas multidões se encontraram. E a pergunta que eu faço a você esta noite, meu querido, minha querida, é: em qual dessas duas multidões você está? Você está na multidão do versículo 11? Ou você está na multidão do versículo 12? Pelo seu momento de vida, pelo instante que você atravessa, é provável que cada um de nós, em algum instante, em algumas circunstâncias, se veja em uma multidão ou na outra. Mas o fato é que há multidões de aflitos, de angustiados, multidões que choram, lamentam, como aquela multidão com a qual Cristo e os apóstolos se depararam ao se aproximar da porta da cidade de Naim. Aquela mulher estava aflita, verdade? Ela estava arrasada. A Bíblia diz que ela ia enterrar o seu filho, e há algo de estranhamente errado em um pai enterrar um filho. Espera-se o contrário. Então aquela senhora ia enterrar o seu filho, que para piorar, era filho único, e para piorar, ela era uma viúva, desamparada, como uma flor cujas pétalas são arrancadas pelo vento. A vida tinha arrancado tudo daquela mulher, aflita, exasperada. E se você está na multidão dos aflitos, eu perguntaria a você: o que te aflige? No caso daquela mulher, a aflição resultava de uma morte, de uma separação. O seu coração estava partido. Mas a gente pode ficar aflito também por outras razões. Uma dívida que a gente não sabe como pagar, um erro que a gente não sabe como consertar, um problema que a gente não sabe como resolver, um sonho que a gente não sabe como realizar. E diante desses golpes da vida, dessas necessidades extremas, dessas dores tamanhas, nós nos sentimos aflitos. Mas havia boas novas para aquela viúva. Havia esperança para aquela viúva, porque Jesus estava ali. E então há esperança para nós, há boas novas para nós, porque Jesus está aqui. A Bíblia diz que Jesus mandou parar aquele cortejo. Disse àqueles que estavam carregando o esquife, o ataúde, que se detivessem. No versículo 13, a Bíblia diz que quando Jesus viu aquela mulher, encheu-se de compaixão por ela. É engraçado que ele não teve compaixão do menino, porque o menino certamente ia para um bom lugar. Mas teve compaixão da mãe, da senhora, da viúva. A Bíblia diz que não apenas Jesus teve compaixão, mas que ele se encheu de compaixão. Jesus veio a se compadecer. E amados, o que significa essa palavra compadecer? Significa padecer com, sentir a dor do outro. Há um Deus que sente a nossa dor. Há um Deus que se identifica conosco nas nossas aflições. Um menino de 10 anos tinha um amiguinho que havia perdido a mãe. E ele disse ao pai: pai, eu vou lá visitar o fulaninho. E o pai pensou: puxa, que coisa difícil, porque o meu filho tem apenas 10 anos.
E é uma situação tão séria, o que ele vai fazer? Mas o pai deixou. Aí o garoto foi na casa do amiguinho. Daqui a 1 hora ele voltou. E o pai perguntou, o que você fez? O que você falou? O filho respondeu, eu sentei do lado dele e ajudei a chorar. Isso é um amigo. É alguém que se compadece, que padece com. O menor versinho da Bíblia diz que Jesus é esse amigo, porque fala que diante do túmulo de Lázaro, 2 palavrinhas, Jesus chorou. É um Deus que se importa. É um Deus que não se afasta, é um Deus que não olha para o lado. É um Deus que não paira indiferente sobre as necessidades dos seres humanos. É um Deus que se compadece, que padece junto, que chora junto, que se aflige com a aflição do aflito. Agora, ele não faz só isso, ele vai além. Aquele menininho só podia ajudar a chorar, já era alguma coisa. Jesus podia ir além. E foi. Não é verdade? E foi. A Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão por aquela mulher, disse a ela, não chores. Agora, isso é algo pesado para se dizer a uma viúva que está enterrando o único filho. Não chores? Como assim? A única pessoa que pode dizer isso para a gente é Jesus Cristo. Porque na hora da dor, da aflição, na hora da perda, da separação, na hora da morte, da angústia, alguém se aproximar de nós e falar, não chores, é quase uma crueldade. Mas saída da boca de Jesus, essa frase não significa indiferença, frieza, essa frase significa promessa. Essa frase significa vitória. Olha para mim, essa frase significa esperança. Há esperança para os aflitos, porque Jesus está aqui. Havia esperança para aquela mulher aflita, porque Jesus estava lá. Então Jesus encheu-se de compaixão. Jesus disse, não chores. E aí Jesus fez uma coisa muito doida. Muito doida. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo menos foi isso que o povo pensou, porque a Bíblia diz que Jesus chegou, versículo 14, como você lê, está aí diante de você o texto, Jesus chegou e tocou naquele esquife, e a multidão deve ter gritado, ficou louco, porque como eu havia dito, eles tinham regras muito rígidas quanto à separação entre vivos e mortos. Um vivo não podia tocar num morto. Se tocasse no morto, ficava impuro. Se tocasse no morto, ficava imundo. Se tocasse no morto, ficava contaminado. E a hora que Jesus tocou no menino, a multidão teve aquele murmúrio. Meu Deus, o que esse homem está fazendo? Ele ficou doido. Ele é um profeta. Ele é um enviado de Deus. Ele não pode se contaminar. Mas, irmãos, esse é Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que toca em quem mais ninguém toca. Jesus Cristo é aquele que abraça quem mais ninguém abraça. Jesus Cristo é aquele que compra a briga que mais ninguém compra. Jesus Cristo é aquele que ama quem mais ninguém ama. Ele não tem nojo da gente. Ele não tem vergonha da gente. Ele não tem medo da gente. Ele tocou no leproso. Ele tocou no defunto. Ele pegou a filha de Jairo pela mão e disse, Talita, cume, a ti, menina, eu te digo, levanta-te. E fez a mesma coisa com o filho daquela viúva. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Jesus mandou aqueles homens pararem, tocou no esquife e disse, moço, a ti te digo, levanta-te. Repete essa frase comigo, moço, a ti te digo, levanta-te. Existem moços que estão precisando se levantar. Existem moças que estão precisando se levantar. Há adolescentes, há jovens que estão caídos porque levaram uma rasteira da vida. Estão andando de cabeça baixa por causa de um amor não correspondido,
de uma prova na qual não se saíram tão bem, porque os amigos simplesmente resolveram fazer novos amigos e se afastaram dele. Existem meninos e meninas que, apesar da juventude, da pouca idade, perderam as esperanças. E acreditam que a vida é um fracasso, é uma derrota. Eles têm 10, 15, 20 anos e pensam assim: acabou a vida para mim. Então eu quero dizer para você essa noite, meu querido moço, a ti te digo, levanta-te. Moça, a ti te digo, levanta-te. Jesus tem planos para a sua vida. E se você caiu, Ele vai colocar você de pé. E se você tem se sentido derrotado, Ele vai lhe conceder a vitória em nome de Jesus. Foi o que Ele fez com aquele menino. Ele disse: moço, a ti te digo, levanta-te. E aí a Bíblia diz que aquele que estava morto se sentou, começou a falar, o medo se apoderou de todos. Não é como está escrito aí? Eu não sei se teve corre-corre, irmãos. Mas pense você está lá no enterro. De repente o defunto senta, começa a falar. Eu sei que você é corajoso, mas aquele povo lá não era não. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Há alguns anos 70, anos 80, houve um grande reavivamento na África do Sul. Pastor Erlo Stegen liderou esse movimento entre os Zulus, lá na África do Sul. E foi um mover de Deus tremendo. E muitas pessoas se convertiam e muitos milagres aconteciam. E alguns pastores viajaram lá para a África do Sul para ver de perto o que Deus estava fazendo. Tem até um livro com esse nome, Reavivamento na África do Sul, que conta a história de Deus ali daquele avivamento. E 2 pastores deram testemunho de que chegaram lá na África do Sul, lá no avivamento, lá na aldeia dos Zulus, e eles chegaram numa hora ruim, porque uma irmã tinha morrido. E avisaram eles: olha, vocês estão chegando numa hora difícil, porque uma das nossas irmãs aqui morreu. E eles já chegaram no culto fúnebre, já chegaram no velório, já chegaram ali, estava todo mundo reunido, o corpo da irmã em cima da mesa. E foi assim que eles chegaram lá no avivamento. E o pastor Erlo Stegen estava muito triste, porque aquela irmã era uma tradutora, era uma intérprete. E estava acontecendo ali o culto, a igreja cheia. E aí o pastor Erlo disse: Senhor, nós precisamos dessa irmã. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para ela. Nós sabemos que se o Senhor levá-la para o céu, ela vai estar muito melhor aí com o Senhor. Mas Deus, nós precisamos dela aqui. Então Deus, se for da tua vontade, ressuscita essa irmã. A mulher estava em cima da mesa. Abriu os olhos, sentou e começou a falar. E os 2 pastores brasileiros deram no pé. Eles contaram isso, eles deram esse testemunho. Eles disseram: irmãos, quando nós chegamos naquela igreja, e a defunta sentou, abriu o olho e começou a falar, olha, a gente saiu correndo. Oh, que pastor corajoso, né? Pastor é bicho corajoso. Deus está vendo. Deus está vendo. Mas aconteceu isso lá em Naim. A Bíblia diz que quando aquele menino sentou e começou a falar, as pessoas se encheram de medo. Mas não apenas se encheram de medo, depois elas começaram a glorificar a Deus. A Bíblia fala isso para a gente, não é? Aquelas pessoas começaram a dizer: um grande profeta se levantou entre nós. E começaram a dizer: Deus visitou o seu povo. Esse é Jesus Cristo, é o Emanuel, é o Deus conosco. Deus se fez gente, encarnou para nos ajudar, para nos dar esperança, para nos dar salvação. A Bíblia diz que aquele que estivera morto sentou-se e começou a falar. Isso é bonito, irmãos. Então Jesus o entregou à sua mãe. Jesus o entregou à sua mãe. E correu a notícia disso por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Não se falava de outra coisa. Aquela mulher virou notícia. Aquele menino virou notícia. Creia em Deus e você vai virar notícia. Notícia boa.
vão falar boas coisas a seu respeito, vão falar das suas vitórias, vão falar das suas conquistas, vão falar das suas superações. Creia em Deus e você vai virar notícia, notícia boa, para a honra e glória de Jesus Cristo. O que nós aprendemos com essa história, queridos? Pelo menos 3 coisas. Primeira coisa que nós aprendemos com essa história é que Jesus sabe o que nos aflige e vem ao nosso encontro. Por que Jesus foi a Naim? Jesus nunca tinha ido a Naim antes, Jesus nunca voltou a Naim depois. Jesus esteve em Jerusalém muitas vezes, Jesus esteve em Cafarnaum muitas vezes, mas por que Jesus foi a Naim? A Bíblia não afirma isso, mas eu acredito que Jesus foi naquela vilazinha pequena porque sabia que ali havia uma viúva que estava enterrando o seu filho único. E por que Jesus está aqui hoje? Certamente há templos maiores e congregações maiores para ele estar. Jesus está aqui hoje por sua causa. Porque ele sabe que você precisa dele. Ele vê, ele vem. Segunda coisa que Deus quer que você saiba esta noite, que você tenha certeza no seu coração, ele pode transformar aquilo que aflige você. A causa da viúva era insolúvel. O problema da viúva não podia ser resolvido. Mas para Deus, nada é impossível. Não há doença que não possa ser curada, não há relacionamento que não possa ser restaurado, não há erro que não possa ser corrigido. Então acredite que Jesus pode transformar aquilo que aflige você. Há um ditado que diz que Deus forma o pecado deforma, o homem reforma, mas Jesus transforma. E ele pode transformar a sua realidade. Uma terceira e última verdade que eu aprendo com esse texto é que nós precisamos entregar as nossas aflições a Jesus. Eu disse que um versículo que eu acho muito bonito é esse versículo 15, porque não apenas diz que o que estivera morto sentou-se e começou a falar, mas diz que Jesus o entregou à sua mãe. Algo só pode ser entregue a você se você entregar primeiro. Tem um personagem no YouTube chamado Luva de Pedreiro. E se você não sabe de quem eu estou falando, vai depois lá no YouTube, digita. E o Luva de Pedreiro é um jogador de futebol. E se você já viu um vídeo dele, você sabe o que ele diz quando marca um gol. Receba! Agora, é muito fácil falar para alguém, receba. O que a gente precisa falar mesmo é, entregue. 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 Porque se você entregar a Deus, Deus vai entregar a você. Mas vai entregar diferente. Aquela mulher entregou um filho morto e recebeu um filho vivo. Entregou uma tristeza, recebeu uma alegria. Porque quando você entrega algo a Jesus, o que você recebe não é o mesmo que você entregou. Há uma lenda sobre um mendigo que vivia à porta de uma cidade, estrada empoeirada, e ele sentava em cima de uma pedra. E ali ele ficava pedindo esmolas. Certa manhã, uma poeirada no horizonte, o mendigo viu que alguém vinha, muitas pessoas vinham, era o rei, sobre o cavalo, acompanhado dos seus nobres. O mendigo ficou animado e disse, é hoje que eu vou receber uma esmola gorda. E quando o rei e os seus cavaleiros chegaram bem perto, aquele mendigo se aproximou com a mão estendida, uma esmola, por favor. O rei, sem descer do cavalo, lhe disse, o que tens para entregares ao teu rei?
o que tens para entregares ao teu rei? O mendigo ficou tão decepcionado. Ele disse: que brincadeira é essa? O rei pedindo esmola para o mendigo. O que tens para entregares ao teu rei? O mendigo olhou para o lado, tinha a cuia com arroz, que era a sua refeição. O único alimento de que ele dispunha. Foi até a cuia, pegou 1 grão de arroz, entregou ao rei. Sem descer do cavalo, o rei pegou aquele grão de arroz, fechou a sua mão. E quando ele abriu, o grão de arroz tinha se transformado em 1 grão de ouro. Pegou o grão, devolveu para o mendigo e foi embora. E a comitiva desapareceu no horizonte, apoeirada ao longe, deixando para trás o mendigo, dizendo consigo mesmo: como eu fui tolo, porque não entreguei a ele tudo o que eu tinha. Sabe, esse mendigo é a gente. A gente não tem problema de entregar o grão de arroz da caneca. A gente não tem o problema de entregar a dificuldade, de entregar a doença, de entregar a luta. Ora por mim, irmãos, orem por mim. Mas isso é pouco. A gente tem que entregar tudo. Tem que entregar a vida. Porque se você entregar a vida a Cristo, Cristo vai entregar vida a você, mas a vida que Ele vai entregar a você é muito diferente da vida que você entregou a Ele. É uma vida abundante e espetacular aqui na terra. É uma vida eterna, perfeita, lá no céu. Há esperança para os aflitos, porque Jesus está aqui. Então, querido, querida, entregue tudo a Jesus. A Bíblia fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Aquele que morreu numa cruz, para lavar o coração dos pecadores, não hesitará em estender a mão e ajudar você em tudo o mais.